E agora nós vamos para o quadro Bons Conselhos. Você vai acompanhar uma entrevista sobre a importância da oração das mães na educação cristã dos seus filhos. No quadro Bons Conselhos de hoje, nós recebemos aqui no programa Em Tuas Mãos, Silvia Andrade. Ela que é uma das coordenadoras do grupo Exército de Mães que Oram pelos Filhos. Seja bem-vinda, Silvia. Obrigada, Tarcísio. É um prazer imenso estar aqui no programa Em Tuas Mãos para falar um pouco sobre a experiência da oração da mãe na vida dos filhos. Silvia, enquanto grupo, vocês se reúnem para se fortalecerem espiritualmente e rezarem pelos filhos. Mas para que vocês possam fortalecer os filhos, primeiramente vocês precisam se alimentar dessa fé. Como é feito esse processo vivido em grupo? Exatamente, Tarcísio. Nosso grupo ele tem 13 anos de caminhada e nós nos reunimos 2 vezes por mês para rezarmos pelos nossos filhos e os filhos do mundo inteiro. Porém, nossos encontros é exatamente fazendo a partilha da palavra e nos fortalecendo na palavra de Deus, que é a nossa fonte de salvação. E nós temos um versículo que a gente sempre inicia os nossos encontros, que está em Romanos 12:12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração, porque a oração é que alimenta a nossa fé. É verdade, só pela oração é que nós conseguimos enfrentar os obstáculos da vida e assim fortalecer a nossa caminhada para o céu. Então eu queria saber de você, na sua experiência como mãe, como membro deste grupo que desempenha um papel tão bonito dentro da nossa igreja, de que forma o papel da mãe auxilia na educação cristã e espiritual dos filhos? Toda a educação dos filhos parte muito da igreja doméstica, que somos nós, pais e mães. Então, às vezes a gente se preocupa muito com a educação escolar e esquece o primordial, que é educar para a fé, para a nossa fé cristã. Então, o nosso grupo, ele trabalha nesse sentido de nós levarmos aos nossos filhos a importância da oração, a importância da palavra de Deus, a importância da missa, da participação e da visita ao Santíssimo, a adoração ao Santíssimo, porque isso tudo é fortalecimento para a nossa fé. Muito bem. Com a fé fortalecida, nós entendemos que ela é a base para a nossa caminhada profissional, a caminhada na escola, em todos os âmbitos da vida. Então, como vocês, enquanto mães, entendem esse papel que vocês desempenham na educação dos filhos para a fé através da oração? Exatamente, Tarcísio, eu acho que principalmente pelo testemunho, porque como nós temos aquele velho adágio, a palavra, ela às vezes não transforma o que o testemunho transforma. Então, se nossos filhos estão testemunhando a nossa presença na oração, os nossos gestos concretos, porque principalmente nosso grupo ele trabalha com 2 objetivos, ação e oração. Então, nós sempre estamos fazendo algum gesto concreto e que nossos filhos eles estão vendo isso. Então, se eles estão testemunhando esse nosso crescimento no dia a dia, essa nossa busca pela oração, serve também para eles no futuro, quando eles já estiverem adultos, com suas famílias, lembrarem o quão foi importante ver sua mãe ali orando, ver sua mãe participando, ver sua mãe lendo a palavra de Deus. Porque como tem aquele lema, mães de joelho, filhos de pé. Muito bem. Como o próprio nome do grupo já diz, vocês são um exército de oração. De fato, nós vivemos uma verdadeira batalha no mundo. As tentações, o mal, muitas vezes batem a porta do coração dos filhos e acabam distanciando eles do caminho de Deus. Então, queria que agora, encerrando a nossa entrevista, o nosso diálogo, você pudesse falar diretamente para as mães que estão nos ouvindo, para que elas possam também ser fortalecidas nesse compromisso e viver com alegria a vocação pela qual o Senhor as chamou a viver. Exatamente, Tarcísio. A missão, nós somos vocacionados, né? É uma missão que o Senhor nos dá de ser mães. E como você bem colocou, nesse mundo de hoje, onde os apelos das redes sociais, das mídias sociais falam muito mais alto do que a voz de uma mãe, de um pai, nós realmente precisamos buscar esse filho muitas vezes da tecnologia para que ele se volte para as coisas do Senhor. E nós só podemos fazer isso se nós realmente estivermos inseridos nesse contexto espiritual, nesse contexto que busca viver a oração. Se nós, mães, não estamos vivendo assim, como é que nossos filhos irão? Então, em primeiro lugar, nós temos que nos fortalecermos
nós primeiros e para que depois nós possamos também levar nossos filhos, porque realmente hoje é uma maré contra a família, é uma maré contra os costumes e nós, pais e mães, temos esse dever, porque Deus nos deu essa missão e nós não podemos deixar de qualquer jeito. Nós temos que buscar no Senhor, especialmente em Deus e em Nossa Senhora, que é a nossa mãe, é nosso exemplo, para que nós possamos tornar nossos filhos verdadeiros cristãos, para que eles possam vivenciar a fé católica. Então vamos pedir a Deus essa graça, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a graça de sermos missionárias, mães missionárias, como Maria foi uma serva, que nós possamos realmente dizer nosso sim à nossa maternidade de maneira concreta e de maneira completa. Muito obrigado, Silvia, que Deus abençoe a sua missão, que Ele abençoe e siga iluminando esse grupo tão importante para a nossa igreja. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo e não podemos nunca desanimar. Nós estamos vindo de uma pandemia em que nós vivemos grandes tribulações, mas sabemos que com o Senhor nós venceremos. Então, mãe, você que às vezes está triste, cabisbaixo, com algum problema do seu filho, se fortaleça na palavra, se fortaleça na oração, se fortaleça na Eucaristia, porque são as armas que Deus nos dá todos os dias para vencermos essa caminhada.